amigos. É com grande alegria que estamos no ar com mais um programa, O Lenho Verde. O programa O Lenho Verde é um espaço espírita na televisão. É um espaço para que a linda doutrina espírita chegue a todos, para que todo aquele que o escute consiga compreender melhor a preciosidade dos ensinos de Jesus, dos Espíritos e do grande esforço que Allan Kardec fez para que nós tenhamos hoje uma doutrina linda, forte e que revive Jesus. Neste espaço do Lenho Verde, nós poderemos trazer muitas pessoas, muitos convidados que estão dispostos a estudar a doutrina e levar até você que está nos vendo, que está nos ouvindo. Agradecemos a você por esse espaço, por permitir que entremos no seu lar, por permitir que nós levemos a você um pouco do Espiritismo. Está aqui conosco nosso irmão Flávio. Flávio já esteve conosco, já aceitou o convite uma vez e eu lacei ele para que ele viesse de novo. Flávio estuda, trabalha em Curitiba, mas arrumou um espacinho na sua agenda para vir aqui conversar conosco. Flávio, que bom que você veio. Nosso olá a todos, nossos telespectadores, nossas telespectadoras que nos agraciam com a sua audiência, na busca de refletir os conceitos trazidos pela doutrina dos Espíritos. Para nós, sempre uma imensa honra, muito agradecido de sempre poder estar aqui para refletir à luz da doutrina dos Espíritos, pontos fundamentais do Evangelho de Jesus. Ai, que bom. O Flávio esteve aqui há uns meses atrás e ele falou para nós sobre a obsessão. Depois nós convidamos a Terezinha Martins, e ela falou sobre a mediunidade, os tipos da mediunidade e o comportamento do médium. Tivemos também a nossa irmã Fernanda Morim, que falou sobre a mediunidade, os tipos dos médiums, o comportamento do médium e também sobre a mediunidade no dia a dia. E hoje o Flávio voltou para nos falar um pouquinho mais agora sobre a desobsessão. Né? E que a gente fala de obsessão, é óbvio que a gente quer saber sobre a desobsessão. Flávio, o que a doutrina nos fala, nos ensina sobre a desobsessão? Bom, o nosso ponto de partida, para a gente se fazer mais entendido, como há muitos programas atrás já viemos abordando conceitos da mediunidade, nós vamos trazer as reflexões iniciais, a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: influem os Espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E essa pergunta tem a resposta um tanto quanto incômoda, porque os Espíritos vão responder muito mais do que imaginais, sendo que de ordinário muitas vezes são eles que vos dirigem. E a gente fica pensando, meu Deus do céu, então todos os nossos atos são influenciados e dirigidos por Espíritos. Vamos com calma um pouco na interpretação da pergunta. Primeiro, os Espíritos não distinguem entre Espíritos maus ou bons que nos influenciam. Eles dizem que há Espíritos que nos influenciam. Quem é que vai determinar, por exemplo, se o Espírito que nos influencia é bom ou é mau? Nós. Os responsáveis. Sim, aqueles que pensam e aqueles que agem. Eles vão influenciar. E aí que leia-se, que fique claro que influência não é escolha. Os Espíritos vão influenciar as nossas escolhas, não vão escolher por nós. Nós vamos anuir, vamos acatar a influência ou vamos rechaçar, não vamos ouvir. Por que a gente traz essa pergunta e essa resposta como base? E quando nós viemos falar sobre obsessão, a gente abordou tecnicamente o conceito do Livro dos Médiuns, no capítulo 23 da obsessão. Agora, num ponto de vista mais amplo, nós trazemos as reflexões, a discussão que Kardec faz no capítulo 14 do livro da Gênese, os fluidos. No final desse capítulo, no item 45, Kardec vai dizer que a obsessão é a ação
prejudicial que um mau espírito exerce sobre o indivíduo. Sim, que é o que deixa todo mundo preocupado. Isso, que é essa influência que os espíritos exercem na vida corporal. O que é que a gente quer dizer com isso? Que a obsessão, particularmente, ela significa uma intervenção dos espíritos no mundo corporal exercida exclusivamente pelos maus espíritos. Senão não é obsessão, né? Sim. E o que isso quer dizer? Que a desobsessão seria alguma forma de neutralizar essa influência que os maus espíritos exercem sobre nós. Perfeita colocação. E aí a gente fica pensando, né? Qual é a regra de ouro para a gente conseguir, né, se livrar das influências dos maus espíritos? Kardec vai dizer assim, distingo a obsessão no livro da Gênese, entre obsessão simples, a fascinação, subjugação e possessão. Obsessão simples é essa influência que nós tratávamos agora há pouco. É essa influência que o espírito mau exerce sobre o indivíduo. Obsessão simples. Que é aquele mau conselho. Isso. E uma influência às vezes mais enérgica. Tipo assim, bebe agora, só um golinho. Ou no sentido assim, né, de dar uma vazão a uma das nossas paixões, por exemplo, o ciúme. Ele influencia as nossas ações dentro do ciúme, no exercício dessas paixões. Não deixe. Aquele que já é ciumento, ele aproveita isso. Isso. Olha só. E exacerba isso como uma influência. Certo. A ponto de dirigir o pensamento e, consequentemente, os atos da pessoa que tem essa imperfeição. Por isso que Kardec vai dizer, no item da Gênese, o item 45 do capítulo 14, que a causa dessas obsessões são, frequentemente, uma imperfeição moral do espírito encarnado. Nós. Ele vai dizer que essas imperfeições que nós trazemos ainda, né, como espíritos imperfeitos, essas imperfeições é que dão a ascendência ao espírito mau, que é fundamentado pela pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam nos vossos pensamentos, nas vossas atitudes, muito mais do que imaginais, porque muitas vezes são eles que vos dirigem. Ali está amplamente generalizado a influência dos espíritos. O que é que vai caracterizar se o espírito que nos influencia é mau ou bom? As nossas imperfeições morais ou as nossas virtudes. É por isso que na questão do Livro dos Espíritos sobre a prece, o Kardec pergunta assim, a prece é suficiente para uma desobsessão? Os Espíritos dizem, ela ajuda, mas é preciso eliminar a causa da imperfeição. Perfeita a colocação. Exatamente. Então não é só rezar, não é Exato. só orar. Tanto é que os Espíritos do Kardec, nessa pergunta, ele pergunta se a prece melhora a alma. Exatamente. E os Espíritos vão dizer que não melhora no sentido de aperfeiçoar a alma, mas ela dá força à influência. Então é preciso, se você já é ciumento, você tem que diminuir esse teu ciúme para não dar vazão. Isso. Tá, gente, isso é só um exemplo que o Flávio pegou muito bem pegado. Para quê? Para que a gente entenda que se eu sou ciumento, vem alguém e insufla esse ciúme. Isso. O ciúme, a cólera, né, a raiva, a violência, né? E no seguinte sentido, assim, muito importante ressaltar, que essa influência, ela só vai se manifestar quando a gente concorda com ela. E aí que está, nesse ponto central, o nosso esforço por se melhorar nas lutas diárias. Né? Então, nós muitas vezes podemos sentir as nossas imperfeições sem dar vazão a elas, sem dar vazão a essa influência, né? Pedindo muitas vezes auxílio aos bons, que nos ajudam através da prece a fortalecer o que em nós é bom. Nesse inteirinho todo, a obsessão simples, né, que muitas vezes o móvel, a gente fica pensando, mas por que os espíritos fazem isso? Né? Qual que é o móvel dos espíritos para fazer esse tipo de influência? Para quê, né? Para que é? Kardec vai dizer no livro da Gênese, nos itens que se seguem, 45, 46, os que se seguem,
frequentemente é por vingança. Vingança de circunstâncias vividas conosco em encarnações precedentes, encarnações anteriores. Então, essas influências, ainda que caracterizam a obsessão simples, Kardec vai dizer que é fácil se livrar delas. Por isso que vai dizer nos itens que se seguem, que necessário se faz que o indivíduo que sofre estas influências trate por se melhorar, trabalhe por se melhorar. Por quê? Além de conseguir se livrar dessas influências que faz a pessoa sofrer com os atos errados que pratica, ela vai conseguir ainda começar a sentir os frutos dos bons sentimentos e dos bons pensamentos. Que seria um processo de educação espiritual. Isso. Então, vê que no primeiro caso de obsessão simples, um fator que causa a desobsessão está dentro de nós. O combate às más tendências, né? O aperfeiçoamento e o progresso do espírito. O progresso da alma que nós somos. Então, isso a princípio poderíamos colocar de uma forma muito geral, uma forma de agir como uma desobsessão. Claro que não é a forma mais específica. Kardec mesmo vai dizer isso no item 46, que necessário se torna um socorro quando a obsessão degenera numa subjugação ou numa possessão. Esse socorro seria o quê? De um terceiro? Seria do quê? De uma casa? Isso, o que seria? Isso, porque nesse caso, Kardec vai dizer no item 56 que se faz necessário a intervenção de um terceiro. E o que é que esse terceiro vai ter? Aí o terceiro pode ser tanto uma instituição religiosa, uma instituição espírita, como um indivíduo. O que é que esse terceiro vai ter? Esse terceiro vai ter aquilo que nós não temos. Uma superioridade moral. Então vê que ainda os problemas da ordem das obsessões, seja qual gravidade for, eles vão se resumir sempre à superioridade moral. Interessante você falar isso, porque uma pessoa que está diferente em casa, geralmente os pais, a família, né, já começa a entender que ela está diferente, alguma coisa está errada. E sempre tem alguém para dizer, olha, pode ser que está se desenvolvendo aí um processo obsessivo. E essa pessoa faz o quê? Ela procura o quê? O que ela tem que fazer? Porque assim, sozinha, como o próprio Kardec disse, está difícil. Bem colocado, Josi, no sentido assim, primeiro, o indivíduo que sofre essa influência, ele deve reconhecer que essa influência está começando a escapar do seu controle. Até porque quando de repente ele agride e diz, mas por que eu fiz isso? Né? Ele reflete sobre o próprio ato e observa que jamais faria isso. Certo. Por quê? Porque a gente vê muitas pessoas praticando o mal, agindo de forma errada e nem por isso refletem, no sentido que uma influência as fez agir sobre o seu mal grave. Então esse é o primeiro passo, a pessoa reconhece. Reconhecendo, a pessoa vai procurar auxílio. E Kardec ele vai ser muito enfático dizendo, para as enfermidades do corpo, fortalece-se o corpo. Tá certo. Para as enfermidades da alma, necessário se faz, fortaleça-se a alma. O que isso quer dizer? Que para cada efeito há uma causa. Se o efeito é de ordem espiritual, a causa deve ser sanada no campo do espírito. Aí ela vai procurar uma ajuda, um auxílio, um recurso que abranja essa causa. Falamos de desobsessão e aí vamos levantar uma forma de conseguir sanar esse efeito, por exemplo, procurando um centro espírita sério. Certo. Poderia ser qualquer outra instituição religiosa da sua crença? Poderia. Sim. Poderia. Mas a gente vai deixar a discussão dentro do âmbito das instituições espíritas porque é mais familiar nosso. É o que a gente conhece, a gente não tem como falar de outras instituições, mas que também, eventualmente, podem ajudar no caso de obsessão. Exato. Não é o que nós podemos falar de algo que nós não conhecemos. Exato. Então o indivíduo vai procurar um centro espírita.
E a gente lembra que dentro dos casos da obsessão e das formas de se trabalhar inversamente com a desobsessão, existem variadas formas. Por exemplo, a gente fica pensando, Kardec nunca se deparou com obsessão. Na verdade, sim. Nós trazemos um caso retirado da Revista Espírita de 1863, em dezembro, para ser mais exato, e no artigo que finaliza esse caso na Revista Espírita de 1864, em janeiro, especificamente falando, que era o caso de possessão da senhorita Júlia. A senhorita Júlia era uma moça de 23 anos, de caráter afável, de inteligência normal, não era espírita, não acreditava nos fenômenos espíritas na época de Kardec, em 1873. Mas começou a sofrer fenômenos estranhos. Ela começava a entrar numa espécie de crise, que reconhecidamente na época chamavam de sonambulismo. E essas crises duravam semanas. Veja que o caso era um dos mais graves, não era um caso de obsessão simples, como a gente muitas vezes se depara. É um caso grave. Quando ela tinha essas crises, ela sofria uma espécie do que as pessoas em volta observavam, uma espécie de um ataque, e ela se via com todos os efeitos de quem era estrangulada. E ela tinha, observava-se que ela lutava contra uma pessoa de nome que ela mesma chamava de Fredegunda. E o curioso é que nenhum dos membros tinha esse nome, Fredegunda, e ela não chamava as pessoas à volta dela de Fredegunda, ela lutava especificamente com uma pessoa que ninguém via. 6 meses, o quadro toma uma proporção muito grave. Kardec a observa, e quando observa consegue constatar a gravidade do que era a possessão. E numa primeira forma de trabalhar com uma desobsessão, na época de Kardec, em 1863, Kardec observa, a primeira coisa que ele faz, volta-se a senhorita Júlia e fala: minha filha, tende confiança em Deus. Primeira observação, confia em Deus. Quer dizer, não é em mim, né? Isso. Não é na casa. Isso. Confia em Deus. Tenha confiança em Deus, que, como mesmo Kardec fala, do lado do mal, Deus deixa sempre o remédio. Olha só, chega a arrepiar, gente, né? Então, ele se volta de forma paternal para ela e fala: minha filha, tende confiança em Deus. Não vês à tua volta os bons espíritos? Como ela tinha essa crise sonambúlica, e aqueles que tinham essa crise sonambúlica conseguem observar os espíritos à sua volta, ela disse: sim, observo-os luminosos, e Fredegunda não ousa encará-los. Fredegunda é quem exercia a possessão. E Kardec fala assim: minha filha, ore aos bons espíritos por ajuda e ore também por Fredegunda. E ela fala assim: não, por ela jamais o farei. Kardec fala: cuidado, tu podes observar que os bons agora se afastam. Porque ela queria ajuda só para ela? Isso. E de alguma forma, com essa atitude muitas vezes egoísta, ela se equiparava à qualidade moral da Fredegunda. Então era por isso que ela dava acesso. Isso. E os bons se afastaram naturalmente. Os maus agem. Então, Kardec vai observar: o fenômeno faz com que ela faça uma prece dos bons espíritos, para ela que decide agora orar por aquela que vos persegue, do Evangelho de Jesus, né? Exato. Orar por aqueles que fazem o mal e orar por que vos perseguem. Certo. Jesus de novo. E Kardec diz, né, promete orar por ela todos os dias. E ela fala: prometo, da minha parte cuidarei de você e cuidarei também dela. Ele volta à Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, apresenta o caso, e um grupo se seleciona para fazer preces durante toda a semana para a senhorita Júlia e para a Fredegunda. Olha que bonito. Isso era um processo também de experimentação para Kardec. Isso, para observar e conhecer mais a fundo o fenômeno. Feito isso, Kardec evoca a Fredegunda e conversa com ela. Ele, no sentido de dissuadir em seus propósitos e levá-la ao arrependimento. E consegue.
Mas sem a presença da jovem Júlia. Sem a presença da jovem Júlia. Certo. O que a gente quer dizer com isso? O caso de obsessão grave, que era possessão grave e às vezes, né, raro, demorou 6 meses. Em 2 meses ela estava completamente curada. Por quê? Porque todos os fatores necessários foram contemplados. Certo. Primeiro foi a mudança do estado moral da senhorita Júlia. Fundamental. Segundo foi a questão das preces dentro da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, porque Kardec vai falar que o meio onde se ocorrem esses trabalhos de desobsessão devem ser os meios onde imperam os fluidos mais salutares possíveis. Que é uma casa de oração. Uma casa espírita é para ter oração. Isso. E em terceiro vai conversar com o ser inteligente que provoca essa influência, essa possessão. Claro que hoje em dia os trabalhos de desobsessão já não são mais a moda como Kardec fazia. Né? Existe uma organização, né, e isso é uma organização que avaria de centro espírita para centro espírita, né? Assim como as técnicas variam de centro espírita para centro espírita. A técnica fundamental que muitas vezes impera em todos os centros espíritas é, né, uma pessoa que tem, através de um médium, a capacidade de conversar com o ser que provoca a influência. E usa-se muito o Evangelho daí. Fundamentalmente. Então, quer dizer, é Jesus agindo através das palavras de alguém. Por isso que o Kardec ele vai dizer, né, que seguramente se há um gênero de mediunidade, né, onde a superioridade moral é mais exigida, é nos casos de desobsessão. Por quê? Porque é necessário impor, Kardec fala, a sua autoridade ao espírito que exerce a má influência. Mas com caridade, né? Essa questão da imposição é que fica, muitas vezes, um tanto quanto nublada, no sentido do conceito. Por exemplo, pense no Cristo. Aí a gente já consegue imaginar como é que o Cristo conseguia expulsar os demônios naquela época, e hoje o Espiritismo reconhece como os espíritos impuros, Sim. com uma simples ordem. Sai dele e não voltes mais a entrar. Ele foi enérgico, sem ser ríspido, sem ser mal educado. Exato. Sem deixar com que as más paixões entrassem na ordem. É obviamente que o Cristo é uma exceção, que a gente traz a lembrança, né? Porque a superioridade moral do Cristo era muito elevada. Por isso que Kardec vai dizer que a superioridade moral do médium se faz mais exigida nos casos de obsessão, porque há necessidade de ter uma superioridade moral reconhecida. Né? É por isso que a gente fala, né? O combate às más tendências é constantemente. Quando a gente diz que é seguir o Espiritismo, né? Entrar no Espiritismo é fácil, o difícil é o Espiritismo entrar na gente. Mas a partir do momento que ele começa a entrar, é porque você já está disposto a se melhorar e já está combatendo as suas más tendências. E isso vai te fortalecer a ter autoridade moral para dizer para o Espírito, irmão, chega. Seria mais ou menos isso. Né? Aquela forma assim, eu não posso falar para o outro aquilo que eu não consigo fazer. Certo. Exatamente. E assim, eu posso falar para aqueles que estão do meu lado agir de uma forma que eu não ajo, mas para os espíritos não. Porque os espíritos eles conseguem observar aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos. É o que se passa no vosso coração. Né? Não é por isso, né, não é à toa que Jesus já dizia, né, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas é quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Essa vontade de alcançar a sua superioridade moral, né, esse adiantamento, esse progresso, é que faz com que muitas vezes, né, a gente consiga essa ascensão moral em cima dos espíritos de ordem mais inferior. Porque, como mesmo falasse, né, a gente pode entrar na doutrina espírita, proclamar estandartes de fé na doutrina espírita, sem muitas vezes mexer no fundo, moralmente falando. Sem fazer as mudanças necessárias. Né?
Eu me lembrei de um caso aqui do Evangelho, onde Jesus é chamado por um pai que diz: mestre, meu filho está endemoniado, mas os seus discípulos não conseguiram curá-lo. E aí Jesus volta, né, e livra o menino da influência espiritual, e os apóstolos perguntam a ele: mestre, por que nós não conseguimos? Né? O que faltou ali, Flávio? Perfeito exemplo. Né? Porque eles estavam já seguindo Jesus, né? Exatamente, os apóstolos, né? A gente faz, né, a lembrança assim, os apóstolos, né? Aqueles que andavam e observavam, recebiam os ensinamentos do Reino dos Céus por parte do Cristo. Eles não conseguiram expulsar aquilo que ficou dentro do Novo Testamento, do Evangelho, como o jovem lunático. Sim. Né? E quando perguntaram, Jesus foi enfático, dizendo: se não conseguir expulsar, foi porque não tivesse fé. Aquela sintonia extremamente importante na nossa vida. Aquela fidelidade, sintonia, aquela confiança. Que faz muitas vezes, nos casos de obsessão simples, que muitas vezes a gente sofre, né, conseguir se livrar dessas influências. Flávio, eu quero agradecer que você veio aqui. O tempo voa, pessoal, o tempo voa, o assunto é bem amplo, mas que fique para nós a reflexão. Né? Se você está com um comportamento muito diferente do que você está comum em sua vida, procura uma casa espírita e tenta se melhorar, ver o que essa casa pode fazer por você, porque a princípio, para afastar os maus, é preciso atrair os bons. E a gente só atrai os bons fazendo bem. E uma casa espírita que faz o bem, ela pode muito bem te ajudar também. Que a paz de Jesus fique com todos.